Bota não. Eu não... Então, vamos entrar no ar, conferindo aqui. Estamos no ar. Ok. Estamos no ar pela página do GQE Repórter, hoje um programa especial. A gente estava impossibilitado de fazer entrevistas no programa, mas sempre tem um jeito, a tecnologia auxilia. E agora estamos aqui nesta quinta-feira para debater um pouco sobre a educação do GQE na Bahia e trouxemos convidados especiais, não é, Wilson? Bom dia para você. Bom dia para você, Rony Brian. Eu já saúdo a professora Caroline Moraes, estamos aguardando também o contato em Salvador com Joel Câmara, ele que é da parte jurídica, né, diretor da assistência jurídica, assessoria jurídica ao sindicato, ao APLB Sindicato em Jiqué, e nós vamos tratar de um assunto que tem inquietado muito a população, os professores de Jiqué, do município de Jiqué. A gente vai tratar desses assuntos e falar de muitas outras questões relacionadas com a educação pública aqui no município de Jiqué. A gente já vai de antemão saudar a professora Caroline, ela é coordenadora da PLB Sindicato aqui em Jiqué, que já está conosco aí, e vamos iniciar esse bate-papo que vai até às 10 horas aqui no programa Hora de Notícia. Bom dia, professora Caroline. Bom dia, Wilson, Rony, internautas que acompanham a página. É um prazer para mim estar aqui com vocês debatendo educação. É um espaço que eu considero bastante significativo aqui nos meios de comunicação da nossa cidade. Perfeito, professora, perfeito. A gente lembra que Joel Câmara também vai participar, direto de Salvador, não é isso, professora? Ele está em Salvador, né? Ele tem uma audiência às 10 horas no Ministério Público, lá de Salvador, segundo informações dele, e ele vai tentar acessar de lá, Salvador. Perfeito, se ele não participar, a gente continua aí no debate, mas vamos aguardar. Ele vai participar assim que eu entrei em contato com ele. A gente já vai saudando os nossos seguidores que estão entrando no programa. Hoje um programa um pouco diferente, mas muito importante, porque o tema é educação. Então, a gente tem uma professora aqui que tem conhecimento vasto sobre essa área de GQE, e está na linha de frente, digamos assim, nesse embate pelos direitos dos professores aqui em Jequié. Isso, Rony. Perfeito, nós já vamos a esse contato daqui a pouco, mas antes de irmos à educação propriamente dita, a questão, tema principal do programa de hoje, vamos aos números de ontem, o boletim Covid em Jiqué. Como é que foram esses números? Porque teve 2 óbitos, né, aqui na cidade, Rony. Verdade, Wilson. A gente vai conferir os números, a gente fica acompanhando e trazendo, que é de muita importância para a Jequié. 2 óbitos registrados ontem, 16 novos casos nas últimas 24 horas em Jequié. Jequié que já tem um total de casos confirmados, 5.858, sendo que 5.490 pessoas se recuperaram. O total de óbitos, você falou, agora está em 43 óbitos, sendo que o número de casos ativos está em 225. A taxa de ocupação do UTI adulto subiu para 86,20%, sendo que 12 leitos são ocupados por residentes de Jequié e 13 por pessoas de outros municípios. O que está dando esse eco? Foi o eco aqui, mas a gente vai... do seu para mim. Vamos lá. Pode seguir, Wilson. Pois é. E nós já queremos mandar aqui alguns abraços, né? Pessoas que já começam a nos manter contato com a gente. O professor Lucas Marconi Tavares, Cirqueira, mandando aqui um bom dia para a gente, um bom dia para a professora Carol. Também a Joanice Oliveira Gomes, bom dia, acompanhando diretamente de Itajibá. Professora Caroline Moraes, vocês realizaram uma reunião recente na Câmara de Vereadores. Foi uma pauta, a chamada pauta econômica dos professores municipais de Jequié. Eu gostaria que a senhora já nos fizesse assim, um relato do que foi discutido, o que é que inquieta tanto esses professores municipais, os trabalhadores de educação em Jequié em relação à Prefeitura Municipal. Wilson, veja bem,
o que tem inquietado muito a categoria de professores municipal de Jequié é que a pauta econômica ela está travada na gestão municipal. Nós temos o problema da redução salarial, que foi feita em 2019, com a retirada da regência, e também temos a falta de implementação do piso salarial nacional aqui em Jequié. Né? Em 2019, o piso foi atualizado em 4,17%, e em 2020, o piso foi atualizado em 12,84%. Então, esses percentuais não foram repassados aos professores do município, somando-se 17%, que é o que a prefeitura deve aos professores municipais. E ressalto que essa questão do piso não tem nada a ver com falta de condição de pagamento, porque existe o Fundeb, que é um fundo específico para a educação, né? É um fundo, de fato, que é para a manutenção das escolas e valorização dos profissionais. Então, isso tem inquietado bastante os professores, porque esse fundo tem vindo normalmente, né, tem recebido a complementação para piso, né, tem tido sua atualização, em compensação, os professores estão com o piso de 2018 e a gestão municipal está com esse déficit para com os professores, um déficit de 17%. Então, veja que situação terrível os professores municipais de Jequié estão vivenciando. Estão com salário reduzido porque foi retirada a gratificação regência e também estão sem gozar do direito do seu piso salarial, que é um piso nacional e reajustado todos os anos pelo MEC. Fora a carreira que está congelada, porque nós temos direito a alguns percentuais por formação, por atuação em classe especial e por outras questões que pertencem à função do magistério, e essas gratificações também estão lá congeladas. Elas são requeridas através de processo administrativo e a prefeitura, com a publicação de um decreto de contenção de despesas, congelou também qualquer cessão de gratificação. Então, os professores estão numa situação caótica e precária, porque estão com um piso defasado, salário reduzido e sem poder ter direito à aplicação da sua carreira. Então, não é muito boa a situação que vive hoje o magistério municipal. Perfeito, professora. Uma dúvida. Essa situação difícil que estão passando os professores é algo dessa gestão ou é algo que já vem constante em Jequié nos últimos anos e talvez até últimas décadas? Olha, o piso salarial nos últimos anos tem sido aplicado. Como eu disse para vocês, nós estamos recebendo até o piso de 2018. De 2019 para cá é que começou essa situação. A regência também sempre foi aplicada. Então, em 2019, eu posso afirmar que foi um ano de perseguição e muito difícil para os professores. E continua ainda em 2020. Então, a partir de 2019, foi que começou a redução salarial dos professores e a falta de compromisso em aplicar o piso salarial nacional do magistério. Então, isso tem sido constrangedor para os professores e desanimador. Perfeito, perfeito. Tem alguma colocação, Wilson? Posso? Pode falar. Ô, professora, é uma outra questão que eu observo em tudo isso, é quando foi determinado, foi uma decisão, eu diria assim, até monocrática, né, partiu do prefeito do município, o senhor Sérgio, que foi a retirada da gratificação dos professores, que era algo que já constava, vou tentar se falar da forma mais leiga possível, estava no contra-cheque, todo mês recebendo aquela gratificação a título, inclusive, de valorização do magistério. Isso foi retirado. Qual o pretexto disso? Porque a prefeitura, depois de tantos anos, se posiciona que não há condição hoje de continuar, inclusive vem tentando, empurrando com decisões judiciais, logicamente, a defesa que a prefeitura faz em trazer
esse descontentamento à classe dos trabalhadores em educação de Jequié? Olha, Wilson, isso tudo começou logo no início da gestão do prefeito Sérgio da Gameleira, quando ele convocou as representações da sociedade para comunicar que ele iria realizar uma auditoria na Folha, como se todo problema financeiro da prefeitura fosse causado pelos servidores públicos municipais. Isso já deixou as representações do sindicato de orelha em pé, né? Vamos dizer assim, porque esse é o discurso de atraso retrógrado, porque essa questão de botar a culpa no servidor pelo gasto excessivo da prefeitura é um discurso atrasado e, vamos dizer, um discurso que está mais comprometido com setores financeiros do que com a valorização do trabalhador, do mundo do trabalho. Então, o que é que acontece? O prefeito fez uma auditoria, uma empresa, inclusive, muito bem conceituada, onde essa empresa apontou as falhas que estavam acontecendo na folha de pagamento e que estavam causando excesso de gasto. Só que entre essas falhas, a regência não foi apontada pela auditoria. Em momento nenhum, nós temos o relatório lá no sindicato, recebemos uma cópia do relatório, e em momento algum, a Deloitte, que foi a empresa que fez a auditoria, apontou a regência dos professores como algo ilegal e que estava sendo pago na folha. Acontece que a prefeitura, após contratar e os resultados da Deloitte, contratou uma assessoria jurídica do escritório Jaime Cruz, e para que esse escritório aplicasse o que a auditoria da Deloitte constatou de irregularidade. Só que a regência não foi constatada como irregularidade, mas a assessoria jurídica contratada foi que questionou a regência, alegando que o termo regência não existe na lei, mas existe sim, é uma gratificação que no Estatuto do Magistério era prevista como valor. Esse valor foi regulamentado no plano de carreira, onde se tornou uma gratificação, e desse jeito, baseado nas impressões do advogado, da assessoria jurídica, e recomendação, inclusive, desse advogado, a prefeitura foi e retirou. Mas saliento, em momento algum, a Deloitte apontou a regência como uma gratificação ilegal, em momento algum. Então, na verdade, já existia um planejamento do governo municipal em cortar alguma coisa da educação. É como eu coloquei para vocês no início dessa fala. Quando a prefeitura começou com um discurso que iria auditar a folha, porque existia irregularidade na folha, como se a folha fosse o problema da prefeitura, então foi perceptível que um dos planos do governo municipal, da gestão Sérgio da Gameleira, era, de fato, precarizar os direitos dos servidores públicos municipais. Isso ficou claro. Professora, não é curioso que Jequié tem recebido bilhões de reais para serem investidos na educação, e você está citando que nos últimos anos teve, na realidade, uma precarização da educação. Então, a conta não bate. Recebemos milhões vindos do governo federal, FUNDEP, precatório. Teve uma boa mudança na educação de Jequié durante esse período? Você trabalha como professora, poderia passar essa experiência para a gente? Olha, ontem nós tivemos uma reunião, inclusive, do Conselho Municipal de Educação, não é, para debatermos um parecer que está para votação, e lá nesta reunião colocamos as nossas inseguranças, os nossos medos como trabalhadores em educação com relação às escolas. Percebemos que a rede estadual, por mais problemas que se tenha,
eles estão tentando adaptar as escolas, não é, para um possível retorno das aulas. E estão em constante discussão, estão testando alunos, estão testando professores, isso na rede estadual. E no município a gente não está vendo nada avançar. Ainda tem escolas sendo reformadas, com licitação aprovadas no início do ano, para uso de precatório para a reforma dessas escolas. Outras escolas que estão fechadas e não têm adaptação alguma para retorno das aulas dentro dos protocolos, não é? Iniciou uma comissão na gestão de Sérgio da Gameleira para discutir esse retorno das aulas com segurança, mas uma comissão com pouca representação, inclusive a PLB não está na comissão. A PLB questionou, não é, a falta de discussão com a representação dos professores, mudou-se a gestão, e nós não tivemos ainda uma reunião oficial com o secretário municipal de educação, mas já num encontro informal, que o secretário foi fazer uma visita lá à PLB Sindicato, nós colocamos a necessidade do secretário se reunir, né, com a entidade de forma oficial, e também de regulamentar uma comissão que seja ampliada, com representação de setores, né, que discutem educação, para que possa discutir esses protocolos e necessidade de um possível retorno às aulas. Então, é preocupante, o município não tem avançado nesse sentido, não tem avançado nas adequações das escolas. Na reunião que nós tivemos com os vereadores, a semana passada, na sexta-feira, externamos também essa preocupação, não só da pauta econômica, mas da falta de estrutura das escolas para um retorno de aula, ou até seja um retorno híbrido, com aulas presenciais e com aulas pela internet. O município não tem essa estruturação, e que os vereadores precisam se posicionar quanto a isso, principalmente com relação aos gastos dos precatórios. Agora, nesse momento, não tem como a gente ficar assistindo se gastar precatório com as escolas onde nós não estamos tendo uma fiscalização efetiva, onde as atenções do município estão voltadas para as eleições municipais. Então, está preocupante, não sei como é que o secretário municipal de educação vai conduzir essa situação problemática na Secretaria de Educação. O que tem me chamado a atenção, professora, eu lhe confesso, é com relação a essa questão da gestão pública de quem? Eu parto de um princípio. Não sei se serei entendido. Eu parto do princípio seguinte. Não existe uma nova gestão no município de Jequié. Foi um afastamento temporário, porque foi com um prazo determinado, pode até ser estendido, aí é uma decisão judicial. Mas a gestão é a mesma. A gestão que termina dia 31 de dezembro de 2020. Mudaram os cargos, tudo bem, o prefeito que entrou, ele quer dar a cara do seu governo, isso é justo. Agora, hoje nós tentávamos aqui, para esse bate-papo com a senhora, para ouvi-la, para ouvir o senhor, que ainda não conseguimos, nós tentamos alguém do Poder Público Municipal que pudesse trazer algum conteúdo de como está pensando a gestão. Eu não coloco nem a gestão. O prefeito que está de plantão hoje, o grupo que está de plantão. Aí o que a gente ouve, mas a gente não vai entrar nesse mérito, não, porque não é um assunto muito nosso, é um assunto para ser discutido, até porque eles temem que, quando decidirem alguma coisa, já saíram do governo, volta tudo como era antes. Então, olha que situação. Uma instabilidade grande, viu, isso? Nós estamos vivendo uma instabilidade muito grande. Oficial. Eu acredito que é o mesmo que vocês podem estar buscando conversar com o secretário, ele esteve com... Mas até que dia ele vai estar? Até que dia ele vai ficar para 2021, quando entrar É uma instabilidade, é uma insegurança enorme. É uma insegurança enorme. Mas eu vou mandar aqui uns abraços. Esté Carvalho Rodolfo, ela diz assim: joga duro, Carol. Edna Souza, mandando bom dia. Só para fazer aqui uma referência a todo o pessoal. Cláudia Pereira, Esté Carvalho Onofre, está nos acompanhando. Mazinho Som, está aqui também um cidadão aqui, Pedro Almeida. Ele diz assim:
Como justificativa para a retirada da regência, se deu, segundo a justificativa da Prefeitura, para diminuir o índice de pessoal do município, que tem como teto legal o percentual de 54% da receita corrente líquida. Após essa ação do poder público, esse percentual voltou à normalidade, é o questionamento que é feito pelo Pedro. Alcançou alguma coisa? Teve um resultado que não fosse apenas o de prejudicar os professores? Essa é a pergunta que é feita. Ô, Wilson, eu tenho duas questões, quanto à resposta de Pedro e quanto à sua fala. Quanto à sua fala, o mais preocupante é que se mudou os cargos mesmo. E então, se você observar as publicações do Diário Oficial do município, a partir das 18 horas de todos os dias, você vai ter exoneração de cargos das escolas e nomeação de novos cargos. Olha que situação! Estamos, numa situação de instabilidade, onde as escolas não estão preparadas, não estão sendo levadas a sério para um possível retorno de aula, não está sendo levado a sério de que esse retorno pode ser também remoto, e as escolas não têm condição nenhuma de oferecer um retorno remoto às escolas municipais, e ainda troca-se a gestão das escolas. Pode um negócio desse? Quem for entrar nas escolas hoje vai começar tudo de novo. Porque está trocando gestores, estão exonerando os que estavam e botando novos gestores. O que justifica, em plena pandemia, as escolas precisando ser adequadas, está trocando os gestores escolares. Pode abrir, eu já falei isso para os professores, acompanhe o Diário Oficial, todos os dias tem exonerações e nomeações na educação. Eu não posso falar dos outros setores, porque não são setores do qual a gente acompanha, mas o da educação está tendo mudanças. Agora, numa situação como essa, ainda mudar os cargos das escolas, a questão se torna ainda mais complicada, não é? E isso tem externado preocupações nos professores, tem colocado preocupações nos professores, porque olha a situação que o professor está vivendo, sem piso, regência diminuída e o espaço escolar sem condição de recebê-los de volta, sem condição deles também oferecer um retorno aos estudantes. Aí nós vamos agora para a pergunta de Pedro. E essa retirada da regência trouxe algum benefício à prefeitura? Não. Continuou seus salários atrasando, pagando após o 5º dia útil, continuou sem outros elementos da carreira dos professores não ser aplicados, não é? Então, continuaram os problemas. E o índice da folha também continuou alto. A última notícia que nós tivemos, que foi em março, que foi quando a gente teve reunião com a gestão, é que o índice ainda estava ultrapassando ou estava próximo ao limite prudencial. Então, a retirada da regência só causou danos, só causou prejuízos aos trabalhadores em educação, à gestão pública municipal e também ao legislativo, porque passou por cima de uma lei que foi aprovada no legislativo e mostrou que não existe aquela harmonia que deve existir entre os poderes. Foi retirada a regência sem sequer a gestão sentar com os vereadores e esclarecer o porquê da retirada. Então, ficou um grupo de vereadores sem entender nada porquê dessa retirada. Resultado, não trouxe benefício para nada e para ninguém, só problemas, e, inclusive, gerou uma ação judicial que até hoje está lá no TJ Bahia, nem se define para o lado do professor, nem se define se o executivo tem razão, a insatisfação continua, porque quando não se tem um resultado, não se fecha esse resultado, a instabilidade continua, porque a insatisfação continua, os professores estão desanimados, estão muito ressentidos. Eu falei isso, inclusive, para o novo secretário de Educação. Vai haver dificuldade, sim,
com retorno, porque os professores estão muito ressentidos, porque além da retirada da gratificação regência, existiram também falas, né, existiram falas do governo municipal anterior, né, que menosprezavam os professores. E no próprio decreto que retira a regência dos professores, está lá muito claro que a regência provocou enriquecimento ilícito aos professores. Isso está no decreto, né? Então, isso foi uma espécie de humilhação aos professores, né? Então, existe uma insatisfação, estou aqui afirmando, uma insatisfação muito grande, um ressentimento muito grande, e que já chamei a atenção do Legislativo, é preciso achar uma saída, já chamei a atenção do secretário, é preciso achar uma saída para que possamos dialogar com os professores, reconhecer e pedir até desculpa aos professores por tudo que foi dito dos professores e por tudo que foi feito com eles, né? O município deve muito. Uma fala que eu também achei muito interessante dos vereadores na reunião de sexta-feira conosco é quando eles colocaram que também o município deve aos pais, o município também deve aos estudantes, pela precariedade das escolas que estão, né, a situação das escolas, né, pela falta de vínculo do município para com os estudantes, esse tempo todo sem aula, e os estudantes sem nenhuma discussão, sem nenhuma aproximação com a escola. Alguns professores têm tido cuidado, juntamente com os coordenadores pedagógicos, em oferecer lives, vídeos, tentando fortalecer o vínculo da escola com os estudantes, mas isso é o mínimo. Quem tem que organizar e oferecer o fortalecimento do vínculo escola-estudante é o município, é o Sistema Municipal de Educação. Esse não é só um esforço dos professores e coordenadores, é de todo o sistema, e o município está devendo isso aos estudantes e pais de estudantes. Eu queria colocar, Brian, o seguinte: nós que não estamos diretamente convivendo no dia a dia da educação, a gente, enquanto jornalistas, a gente convive com N situações, N categorias, a gente ouve planos de um de outro, mas uma coisa que me deixa assim, de uma forma altamente preocupado, é o seguinte: primeiro, eu vou fazer uma análise aqui, a professora vai me pontuar aí, a professora Carol. Eu entendo assim, a senhora narrou aí com muita precisão tudo o que aconteceu desde aquela chamada auditoria até os dias atuais. Aí a prefeitura entende que tinha que reduzir despesa, tira a gratificação. Quando veio, eu cheguei a vislumbrar, até numa entrevista que eu fiz com o doutor Roberto Godin, que Jequié, um dia eu falei com ele numa entrevista, eu falei assim: se Jequié não tiver, depois do conhecimento que tivemos daquele valor do precatório, eu falei, se Jequié não tiver nada que se orgulhar nos 4 anos da gestão de vocês, vai pelo menos se orgulhar de ter a melhor educação da Bahia, da melhor qualidade, porque tem equipe boa de pessoal, recursos humanos, tem bons professores, tem uma boa qualidade do trabalho e vai ter o dinheiro para preparar esse trabalho, para dar a logística desse trabalho. E ele me disse que seria dado. Só que me ficou uma ponta de desconfiança quando ele me falou que estava comprando uns ar-condicionado, não, uns aparelhos de refrigeração e tal. Contou isso como se fosse um grande ganho e estímulo à educação. Ali já me deixou um tanto desconfiado. Mas vamos chegar a depois. Aí veio a pandemia esse ano. Na pandemia, primeira situação foi ter que fechar as salas de aula no Brasil todo. Aí cancela os contratos do REDA, que era para diminuir despesas. Ótimo. Estavam querendo diminuir. Desrespeitaram pessoas que não são efetivos, mas que foram selecionados de maneira pública para trabalhar, porque não precisava deles, porque as escolas estavam fechadas. Segue a vida em frente. Esses professores estão aí com a pendência. Vocês, efetivos, com a pendência. Aí muda, como a gente quer dizer, a gestão. Muda o vice e passa a ser prefeito. Eu esperava que ele falasse: agora eu vou dar um freio de arrumação. Eu lhe confesso, professor, eu esperava isso. Quando eu vejo o Diário Oficial, eu aí falo: não é isso que está sendo levado a cabo.
Eles estão querendo formar um grupo político se preparando para uma eleição. Porque quando tira, por exemplo, diretor de escola, pedagógico, diretor, é porque, lógico, se a escola está fechada, não era mais conveniente manter as pessoas que lá estavam, que conheciam a realidade daquela escola? Eu não consigo entender, professora. Me permita até minha inocência ou ignorância. Como é que você muda essa pessoa que entrou, que está lá, que foi nomeado, que vai receber 1 mês ou 2 de salário, não conhece a realidade daquela escola, mas é da indicação, ou seja, o vereador tal indicou de tal gestão, o nosso agora indica para tal momento. Então, isso é preocupante demais, a gente não pode assistir isso de uma forma assim pacífica, é normal. Não, eles estão cometendo outro erro, é erro em cima de erro. Se era para manter-se a escola como sem essa preparação, que mantivesse, mas que mantivesse pelo menos esse quadro que aguarda um retorno às aulas, que é o que todos nós desejamos. Não sei se esse ano é possível, mais pelo andar da carruagem, mas o que mais estranho é só nomear, exonerar e nomear. Qual é a razão disso? Eu acho que esse é um questionamento que não precisa ser da educação municipal, não precisa ser professor, a comunidade devia ficar atento a isso. O porquê disso? Eu gostaria de ter uma explicação, esperava que hoje contasse até com a presença do secretário, que não conheço, para que ele até nos dissesse, nos falasse alguma coisa sobre isso. Wilson, eu acho importante o debate também com alguém do governo, porque a gente está aqui passando a visão de uma categoria, né? Mas de uma categoria que está vivendo o dia a dia da educação, está com os pés no chão da escola, está no seu lugar de fala. O que nós estamos colocando é a visão. Mas é importante que o secretário municipal de educação venha também aos meios de comunicação dar satisfação o porquê dessa troca dos cargos das escolas, não é? Em meio a uma pandemia e em meio a uma instabilidade na educação. O tempo todo a gente vendo publicações do Conselho Nacional de Educação, manifestações do MEC sobre a questão educacional, está havendo mudanças no formato da educação de forma nacional, né? Inclusive, semana passada, aliás, foi publicado um decreto, colocando um decreto do MEC, colocando algumas mudanças na educação especial, e mudanças fortes, mudanças significativas, né? E que quem está trabalhando na direção da escola especial está se apropriando dessas mudanças porque estavam à frente dessas políticas aqui no município. Aí, de repente, se troca tudo. E vai começar tudo de novo, vai ter que se apropriar dessas discussões, e aí as escolas ficam travadas, o ensino fica travado. Eu quero até aqui salientar que o município de Jequié teve um progresso, um avanço nos resultados do IDEB, no ensino fundamental, porque é onde o município trabalha, né, que é educação infantil e ensino fundamental. São os níveis de ensino que é obrigatório ao município oferecer. Mas, como eu coloquei para vocês, o município de Jequié não vive um contexto muito bom na educação. Trocando-se os cargos, isso se torna mais complicado. Agora, o porquê disso? Por que trocar esses cargos? A gente sabe das interferências, né? Interferências políticas. Então, é preciso definir bem claro cada governo. O que é minha prioridade? É atender a pedidos políticos ou realmente trabalhar o social em torno do oferecimento de qualidade dos direitos, né? Que os estudantes têm à educação, que os cidadãos jequienses têm direito à saúde. Então, a gente precisa separar as coisas, porque, às vezes, as interferências políticas não têm o conhecimento necessário de como oferecer os direitos sociais com qualidade, né? Nós, inclusive, já fomos para o Ministério Público questionar essa alta rotatividade de nomeações e exonerações de cargos na educação. Questionamos isso do Ministério Público. O Ministério Público
convocou uma reunião com a PLB, na época, o prefeito Sérgio da Gameleira, isso foi o ano passado, em outubro do ano passado, e o secretário de Educação na época, senhor Paulo. E ficou lá acordado, né? Foi feito um acordo lá no Ministério Público, onde iria se diminuir essa rotatividade, essa alta rotatividade de nomeações e exonerações, porque isso tem provocado o encaminhamento das questões pedagógicas, né? Prejuízo no encaminhamento das questões pedagógicas nas escolas. Então, o Ministério Público também se colocou, né, para nós da PLB Sindicato, como não tem como o Ministério Público interferir nas nomeações da gestão, porque isso, constitucionalmente, é de livre da gestão. A gestão pode nomear, é cargo da gestão. Agora, o que o Ministério Público fez foi acordar com a gestão em diminuir essa alta rotatividade e diminuir também a nomeação de gestores escolares que não tenham experiência e nem a formação exigida pela legislação. Isso foi acordado. E eu estou achando que, novamente, nós vamos ter que fazer um documento ao Ministério Público questionando se esse acordo tem sido cumprido, porque a alta rotatividade já está acontecendo. Está trocando-se tudo nas escolas, trocando-se os cargos. E será que nessas indicações políticas, porque os cargos são indicações políticas, não é só do prefeito que está indicando, o prefeito nomeia, assina, mas tem indicações, né? Então, será que essas indicações têm se preocupado em ir lá na LDB, Lei de Diretrizes e Bases da Educação, e verificar no artigo da lei, onde diz que para ser gestor escolar precisa de ter tal e tal formação. Será que estão tendo essa preocupação? Será que o secretário municipal de Educação está observando isso? Será que o Conselho Municipal de Educação está cobrando que o prefeito nomeie pessoas capacitadas conforme a legislação? Então, eu acho que o que está existindo muito são interferências políticas, interesses políticos e omissão por parte de outros órgãos, né? A partir do momento que os outros órgãos acordar, né? E quando a educação, de fato, for prioridade dentro da sua filosofia, do seu sentido, de que é um direito e não de que é um espaço para interferências políticas, acho que muita coisa melhora. Vamos lá. Deveria, inclusive, né, ter uma recomendação, o chamado TAC, que deveria definir essa situação, porque está tornando a educação descartável. Porque se descarta as pessoas, está tornando as pessoas descartáveis. Mas nós já estamos, professora, com o Joel Câmara, queremos agradecê-lo, a gente sabe que ele está na correria, está em Salvador, e ele já está aqui conosco. Bom dia para você, Câmara, que você atendeu ao nosso chamamento, e nós já estamos debatendo esse assunto, que é a educação pública municipal em Jiqué, e eu gostaria de ouvir de você já um primeiro ponto. A gente vai falar sobre você na assessoria jurídica aqui da PLB em Jiqué, mas eu gostaria de saber como é que você vê esse Fundeb agora permanente. É a solução, é a consistência que precisa a educação pública brasileira para funcionar sem aquele sempre temor de que a situação pode um dia estar de uma maneira, um ano estar de outra forma. Como é que você vê? Analise a situação agora do Fundeb permanente, que ele é escalonado ano a ano com os percentuais. Bom dia, meu amigo. Bom dia, Wilson Novaes. Bom dia, Rony. Bom dia, minha querida Carol. Teve uma queda de energia aqui, só voltou agora, desde 8h45, que a gente está sem energia aqui no bairro. Voltou agora e pedi até a Paula para entrar em contato com a Carol para avisar que está sem energia. Chegou agora, a gente conseguiu entrar. Bom dia, minha querida Carol. Bom dia a todos e todas os ouvintes, professores e professoras da Rede Municipal de Ensino de Jiquié. Bom, o que é que muda com o Fundeb permanente em relação ao Fundeb que está? Primeiro, ainda não mudou a estrutura e a concepção de cálculo do custo aluno-qualidade. O que mudou foi coisas importantes, fundamentais, sim, que é torná-lo permanente. Não é mais uma lei, uma emenda constitucional da DCT, nas disposições transitórias, com período de vigência, como foi o Fundef, que teve 10 anos de vigência,
teve o Fundeb 14 anos de vigência. O Joel caiu, teve um problema na internet dele, ele estava sem energia lá, mas já tá retornando. Receita. Só um segundo, que aqui é ao vivo, né? Está com problema de energia. Teve problema aí também? Olha só, pronto. Pode continuar, por favor. Em relação à receita, mudou pouca coisa. Primeiro, aumentou o custo aluno-qualidade? Não. Vai aumentar a receita de Jequié? Não obrigatoriamente. Aumentou o aporte da União para o fundo. Saiu dos atuais 10% para 20%, que gradativamente, anualmente, a 1,5%, vai incrementando. Em que isso vai resultar? Em que isso vai resultar na receita? Se a União não refazer o cálculo aluno-qualidade para mais, levando-se em consideração a perda de alunos nos anos anteriores, pouca coisa muda. Então, é a partir de 2000, agora de novembro, para o próximo mês já, novembro, dezembro, que o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, FNDE, que vai promover o cálculo a estimar a receita de 2021. Ou seja, já é no próximo mês, ou no máximo em dezembro, que a gente vai sentir, já começar a sentir o efeito dos novos incrementos, do novo valor do aporte da União para o fundo. Qual é a metodologia de cálculo que ele vai utilizar para ter incremento de receita? Se manter a mesma metodologia de cálculo dos anos anteriores até o ano de 2020, pouca coisa muda em relação ao incremento de receita, em relação ao aumento de receita para os Fundebs municipais de todo o Brasil, os Fundebs estaduais de todo o país. Então, portanto, o que é que a gente precisa mesmo? O que é que as redes municipais, e basicamente a rede municipal de Jequié, é construir, é recondicionar, instituir uma rede exequível. Não quero dizer uma rede enxuta, mas uma rede que dá sustentabilidade do ponto de vista econômico, orçamentário e financeiro, e que não se distancie da qualidade, e que não promova uma ausência de administrabilidade com qualidade, que promova os resultados educacionais de qualidade. É esse cuidado que temos que ter. As redes municipais de ensino e as redes estaduais têm que estar adequado ao artigo 24 e 25 da LDB. O que é que esses artigos dizem, principalmente o 25? É que os gestores, ao promover, ao instituir o seu quadro funcional, o seu quadro efetivo e quadro funcional, deve levar em consideração a relação quantitativa professor-aluno, levando em consideração também as situações peculiares regionais, as questões da zona rural, as questões de distritos e povoados, as questões de distância, mas tem que levar em consideração. Não pode promover contratos e redas e processos seletivos aleatoriamente, não pode promover a composição de quadro funcional da rede municipal de ensino de forma que não se comporte dentro da capacidade orçamentária e também que não garanta a promoção da qualidade da educação pública. Então, nós precisamos chamar a atenção para as redes municipais de ensino, especificamente a rede municipal de ensino de Jequié, para a promoção
da qualidade mediante a sua organização funcional. Ouvi Carol colocando com bastante clareza e brilhantismo de sempre a questão dos cargos comissionados. Não existe mais, na estrutura administrativa escolar no Brasil, desde 96, aquela figura antiga de cargo comissionado. A figura do diretor de escola não é mais cargo comissionado, e sim uma função de magistério, uma função gratificada. E esta função gratificada que está prevista na Constituição também, lá no artigo 37, inciso 5 da Constituição, é exercida exclusivamente por servidores do quadro efetivo, ou seja, diretor de escola, cargo comissionado, não pode ser tratado como cargo comissionado como a lei 5692 de 71, ou seja, a LDB de 71 é elaborada, é ditada pelo Exército Brasileiro na época da ditadura militar. Foi a ditadura que criou esse conceito de cargo comissionado na educação. E foi a Constituição de 88 que mudou a concepção, a filosofia administrativa e da gestão da educação, e foi a LDB que também promoveu essa mudança e deu uma nova figura de funções, e gestão escolar é uma das funções de magistério, exercida exclusivamente por profissionais da educação, aquele profissional que fez concurso público para o cargo de professor, cargo de coordenador pedagógico. Por ser função de confiança, pode ser função de confiança, sim, pode ser função de gratificada, mas não como cargo. Porque cargo pode ser botar qualquer pessoa que não seja do quadro efetivo. Ainda que tenha preferencialmente do quadro efetivo, mas a Constituição dá ao gestor a condição de nomear qualquer pessoa fora do quadro. E é por esta razão que a LDB deu uma nova concepção de gestão democrática na escola, que o primeiro plano dessa gestão democrática da escola, criada pela Constituição e reafirmada e confirmada pela LDB, é feita pelo profissional do quadro efetivo. Ou seja, o que é que tem o Fundeb com isso? Tudo a ver. Quando você coloca cargo comissionado e começa a lotear as escolas e bairros, você primeiro já desconfigura uma situação uniforme de gestão educacional, de gestão das políticas da aprendizagem. Você já cria já distancia de uma situação uniforme, um sistema uniforme. Segundo, quando você vai leiloar para os cargos comissionados e compromete a gestão da escola, o gestor daquela escola não deve obediência ao sistema organizacional pedagógica escolar, e sim aquela pessoa que indicou um vereador, um partido político, sei lá, enfim, um amigo do prefeito, uma amiga da prefeita ou do prefeito. Então, é aquela pessoa que o indicou que ela deve praticamente obediência não ao sistema educacional pública de qualidade. Não tem uma autonomia, uma independência na promoção educacional. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é quando você tira do quadro de fora, nomeia alguém de quadro de fora, você deixa a rede inchada. Ou seja, a rede já não cabe mais ninguém. A receita tem que estar exequível compatível com a folha, com a capacidade administrativa de gestão. E ainda vou colocando pessoa de cargo comissionado, aí fica complicado. Ou seja, é a gestão administrativa das redes que tem que adequar a sua rede. Você tem que pegar do próprio quadro efetivo profissionais da educação, eleitos diretamente pela comunidade escolar, escolhidos diretamente pela comunidade escolar, para que promova uma relação exequível entre receita, Fundeb, o novo Fundeb vem nessa linha, nova receita, com as despesas. Ou seja, não fique esperando o novo Fundeb para continuar com esses vícios, porque se não reparar, se não reconstruir, redefinir a rede física, administrativa e funcional da rede, pode botar 1000 Fundebs permanentes que você não vai resolver o problema, porque você resolve o problema financeiro, mas você não resolve o problema de despesas, não resolve o problema da administração e da gestão da é fundamental? Sim. Agora, se a gestão escolar
se os gestores municipais eleitos agora, ou, respectivamente, não fizer uma qualidade de gestão... Palavras, tudo que você explicou aí, o meu entendimento, eu vou sintetizar, que eu já estamos para encerrar aqui o programa, é o seguinte: não se pode continuar, assim como na saúde, assim como em outros setores, e eu vou destacar a educação, querer continuar fazendo educação pública amadora dentro de uma estrutura que precisa ser profissional, precisa profissionalizar a educação, valorizar o profissional da educação, que esse profissional tenha compromisso com a educação e não compromisso com o gestor, que seja uma pessoa daquele governo. Ele é secretário porque é daquele governo, ele é coordenador porque ele é daquele governo, porque ele foi contratado, nomeado via uma nomeação para ajudar politicamente a ele. Ele não tem coragem, por exemplo, de levar essa proposta para o professor efetivo. Ele entende que o professor efetivo é independente, que tem uma posição de independência, que é um defensor da educação. Então, ele precisa ter essa moeda de troca. E é isso que é o amadorismo que ainda se faz, mas o amadorismo não é por ingenuidade, é por maldade também. É na tentativa de levar vantagem e traz esses prejuízos que nós estamos aí, vocês estão analisando com conhecimento. É esse aí. Esse é meu entendimento sobre esse assunto, Joel, e também a Carol. Perfeito, Rony. Wilson. O papo foi muito bom, mas já estamos chegando no nosso horário. A gente vai ter que marcar outra entrevista. O Wilson lembrou também de trazer alguém da Secretaria de Educação aqui para a gente debater esses assuntos. É importante. Eu queria agradecer demais a presença da professora Carol. Pronto, estou de volta. A professora Carol, sempre que a gente pediu, ela atendeu prontamente. E também o Joel, que já participou aqui com a gente de outras entrevistas. Queria agradecer a vocês e falar que teremos outras oportunidades, porque esse assunto é vasto e a gente vai debater mais vezes. Em nome da PLB Sindicato, manda aí um beijo para a Sofia, viu, Joel? Tá linda! E agradecer ao Wilson, a Rony, agradecer também a Joel. A PLB está sempre disponível para debater os direitos dos professores e debater a educação, como também um direito essencial para a população da cidade, a educação pública, e dizer, o professor não é culpado do que a educação está passando, não. O professor ele está inserido nos problemas, ele também está sendo precarizado, desrespeitado em seus direitos, não está sendo compreendido e levado a sério de forma profissional. Então, agradeço o espaço e dizer, estamos à disposição. Eu agradeço de coração. Está aqui Carol, devolvendo um beijo, Sofia, Câmara. Agradeço de coração o convite feito por Carol, já que o convite foi para a PLB estendeu esse convite para mim, pedi desculpas por conta da queda de energia que tivemos aqui no nosso bairro, só voltou agora. Quero dizer que a valorização do profissional da educação, Rony, a valorização do profissional da educação, Rony, o Wilson, é uma condição sine qua non para as políticas da educação brasileira. Não sou eu que digo isso. É a Constituição que diz que a educação brasileira dá-se-á mediante. É a Constituição. Aí vai no inciso 5 e 6, valorização do profissional da educação. É a valorização do profissional da educação a condição de funcionalidade da educação. Logo, não é favor, ou não são favores de bons ou maus gestores promover o sistema de valorização da profissional da educação. É uma imposição do Estado. É algo que ele jura cumprir na sua posse. Na posse de qualquer gestor, ele tem que obrigatoriamente jurar para cumprir, fazer cumprir a Constituição. E está na Constituição a obrigatoriedade de promover o sistema de valorização do profissional da educação. Por último, Wilson,
Valorizar o profissional da educação é criar condições para o filho do povo, o seu filho, seu neto, seu sobrinho, o filho da sociedade, ter um futuro pavimentado. Porque não há futuro sem educação. E não há educação sem professor. Mas esse futuro fica comprometido quando temos professores desmotivados, desvalorizados, desrespeitados, cruelmente tratados no seu ambiente de trabalho, no seu ambiente de carreira. Logo, então, nós não estamos falando apenas do indivíduo professor. Nós estamos falando da sociedade, do filho do povo, das pessoas. Porque professor não faz educação para si. Professor faz educação para a sociedade, para a humanidade. Mais uma vez, muito obrigado e sempre à disposição de todos e de todas. Perfeito, Joel, perfeito, Carol. Nós que agradecemos o GQ Repórter, um tema de extrema importância que a gente sempre tenta trazer esse debate aqui. E como eu falei, ficou muitos assuntos ainda para debater, IDEB, a questão também aqui de GQ do RED. Então a gente com certeza vai abusar um pouco mais de vocês e vamos tentar marcar outra entrevista para a gente debater outros assuntos aqui sobre educação em Jequié e na Bahia. Desde já eu agradeço a vocês, todo mundo que acompanhou, muitos comentários. Obrigado pela participação. Amanhã a gente está de volta a partir das 9 horas e teremos um bate-papo sobre imprensa e as eleições de Jequié. Vamos contar com a presença dos jornalistas Ari Moura e Wilson Midlas, a partir das 9 horas. Então agradecemos mais uma vez a presença do Joel e da professora Carol. E amanhã a gente está de volta. Obrigado a todos. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.